alunos do curso de Guia de Turismo Regional do SENAC participaram recentemente de visita técnica ao canteiro de obras do complexo Arena das Dunas. Eles conheceram detalhes do projeto e visitaram em loco a fixação dos pilares pré-moldados de sustentação do futuro estádio. Essa visita ampliou o conhecimento deles sobre a realização da Copa de 2014, que vai ser realizada em Natal. Voltamos à nossa entrevista. Meu caro Alexandre Macedo, qual o segredo do bom marketing político? O segredo do bom marketing político, eu acho que começa com o segredo do bom candidato. Se você tiver um candidato que tenha história, um candidato que tenha uma boa proposta, um candidato que tenha, digamos, uma identificação clara com a população, você começa com o pé direito a fazer a sua plataforma de comunicação e de marketing. Se você tiver um candidato que não tenha história, que não tenha serviço prestado, que não tenha um bom programa de governo, que não tenha um conjunto de boas propostas, você terá mais dificuldade. Porque existe, às vezes, né, essa história de que o marketing político faz, acontece, elege, não elege. Isso não é bem verdade. Eu acho que o marketing político tem uma função importantíssima na política e principalmente nas eleições. Mas ele é uma peça de apoio. Ele é um dos instrumentos que tem de somar numa conjuntura bem ampla para o candidato vencer a eleição. Então eu reconheço a importância do marketing político, mas não posso dar ao marketing político a supremacia da campanha. Quem ganha ou quem perde a eleição é o candidato. Ô Paulo, como é que a pesquisa política ajuda a vencer a eleição? Dando informação, Nelson. Nelson, a informação até para o marketing é muito importante. Já é uma peça para o candidato. E uma das peças para o marketing, ele precisa da informação, ele precisa estar identificando seu perfil, identificando seu discurso, identificando uma postura de programa de governo ou de administração, que isso aparece na pesquisa diante das opiniões, dos anseios da população. Então ele vai se adaptar ao que ele quer governar em cima do que a população precisa e espera do candidato. Isso é dado pela pesquisa. Eu vou até completar só essa informação que o Paulo está dando. Não, é o seguinte. Hoje, numa campanha política, a pesquisa é tão importante quanto o pneu é para o carro. Não adianta você querer rodar no carro sem pneu. Quem faz hoje uma campanha política sem pesquisa vai no cego, né? Vai no achismo que já ficou no século passado. É impossível hoje você ter um bom direcionamento numa campanha se você não tiver um bom instituto de pesquisa por trás que vá lhe municiando de informação. E você saindo na frente, conhecendo o seu eleitor, você vai, quando chegar mesmo o peito a peito, já começou, vai ter o programa eleitoral, ele vai para o programa eleitoral falar o que o eleitor espera que ele venha. Agora, o que tem que acontecer é que vai trazer a credibilidade do que ele vai dizer ao eleitor ou não. Isso depende do candidato, do marketing que está apoiando esse candidato. Uma questão que me ocorre em decorrência dessas respostas é o seguinte: candidato nascido em laboratório, é mais difícil ele se firmar? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Hoje o eleitor está muito mais exigente, está muito mais conhecedor da realidade política. Então, não adianta você se juntar a 3, 4, digamos assim, chefes políticos, como a gente dizia antigamente, e se trancar num gabinete em Brasília e dizer que o candidato vai ser fulano ou vai ser Beltrano. Pode fazer, montar uma coligação, mas não terá, dificilmente terá um resultado. Hoje, a população exige que você seja uma pessoa próxima, que você seja identificada com aqueles pleitos que a população tem, com aquela... Tanto que a gente vê alguns candidatos aí que foram de laboratório na época do passado e não lograram êxito. Ou podem até ter vencer uma eleição, mas o resultado normalmente tem sido desastroso. Ô Paulo, há um momento... A pergunta é se existe um momento em que os números mostram que a vitória é irreversível ou a derrota é irreversível. Existe esse momento? Existe. E isso depende muito do cenário, isso depende muito do universo, depende muito da cidade, depende muito do número de eleitores. Em cidades pequenas, Nelson, é horrível. Esse dizer quem vai ganhar ou quem vai perder, isso chega muito próximo do dia da eleição. Já num cenário maior, uma capital, e a gente vem abalizando com pesquisa em vários momentos da campanha, inclusive, pré-campanha, campanha, convenções, programas eleitorais. Então a gente chega em determinado ponto do mês de setembro, que a gente pode pensar em dar uma estimativa. Não necessariamente em todos os casos, porque há situações que a eleição fica muito acirrada. E chega o dia da eleição que ninguém pode dizer que vai dormir eleito, vai saber no outro dia. Como é que os fatos novos em política mudam o resultado
das eleições? Numa campanha, você, na estrutura de comunicação e na própria estrutura de política mesmo do candidato, você monta uma plataforma e diz, vamos por aqui. Pode surgir, e toda a campanha surge, uma quantidade razoável de fatos novos. Fatos novos que podem ocasionar, porque o candidato pode derrapar numa entrevista, ser infeliz num determinado tipo de comportamento junto à população. Tem acontecido N casos aí no Brasil. Então, o fato novo, uma disputa que às vezes não está nem com o candidato, mas a sua estrutura política, que entra numa rota de colisão. Então, fato novo é o que nós mais vemos nas campanhas políticas. E ele pode, dependendo da dimensão do fato, pode fazer a campanha tomar um outro rumo. Mas, Paulo, é possível reverter, né? Quando você tem um resultado adverso, numa pesquisa mostra para o candidato, o publicitário, o homem do marketing, ele pode, com aquelas observações, com aquelas informações, trabalhar para mudar e reverter o rumo de... não tenha dúvida. Ele pega essa ferramenta que a pesquisa vai colocar e vai trabalhar em cima dos resultados da opinião pública sobre aquele candidato, sobre as suas rejeições ou algum aspecto que a pesquisa venha dar do adversário, do que ele tenha que fazer durante a campanha. Esses passos, o marketing é quem vai orientá-lo. E esses passos que o marketing orienta vêm através do que ele recebe da opinião da população que vem da pesquisa. Essas pesquisas sistemáticas, Nelson, é o que faz com que a gente venha enxergar os passos mais tranquilos do candidato. Então não adianta fazer uma pesquisa em junho, julho e só esperar uma próxima de agosto. A pesquisa não é para saber. Claro que vai dar uma opinião de quem está na frente e quem está atrás, mas não é só isso. É dar argumentos ao candidato para que venha trabalhar melhor a sua campanha, sabendo se identificar melhor com o eleitor. Qual a importância do horário eleitoral gratuito? É da maior importância. Você pode analisar a campanha política em dois momentos principais. Antes do horário eleitoral gratuito e depois do horário eleitoral gratuito. Esse ano, por exemplo, será dia 21 de agosto até o dia 4 de outubro. Até lá, por mais que os candidatos tenham a vontade, não vai existir uma maior participação popular. Porque as pessoas estão ocupadas, estão fazendo, está trabalhando, está estudando, está vendo. A partir da hora em que a televisão e o rádio coloca dentro da sua casa a campanha, você começa então a pensar mais decididamente o que é que você vai fazer, porque no fundo a eleição é o quê? É a conquista do eleitor, porque o candidato trabalha o tempo todo é isso. Então, a partir da entrada no vídeo e nas ondas do rádio, é que o cidadão começa a mexer. Então é de vital importância. Se não fosse assim, já teriam mexido há muito tempo. Ô Paulo, só concluindo essa pergunta, essa resposta dele, como é que é feita essa avaliação do resultado de um debate televisionado, por exemplo? Existem vários momentos. São dois momentos mais importantes. Primeiro é que, durante o debate, como tem os programas que vão ser veiculados na televisão, existem os focus grupos de ressonância, ou seja, existe uma pesquisa qualitativa que acompanha ao vivo aquele programa e depois tem a discussão de quem foi o candidato que se apresentou melhor ou não quando nesses programas eleitorais. Já para o debate, existem os mesmos grupos, sendo coordenado por uma moderadora, que vai analisar até as etapas do debate. As propostas que foram bem definidas, as propostas que não foram bem definidas e a evolução do candidato que melhor se apresentou durante aquele debate. E isso no primeiro momento. Após o programa, após o debate, pode ser feito também pela pesquisa quantitativa, se influenciou na opinião do eleitor em mudar de voto ou não. Perfeito. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.